Boa noite, bem-vindos ao Jornal Principal. A seguir vamos ver os destaques da edição de hoje. Forças de Defesa e Segurança reivindicam o abate de 5 membros da Junta Militar da Renamo. O Suf Momad diz que o posicionamento do governo em relação ao desarmamento, desmobilização e reintegração pode minar a reconciliação nacional. Recolhidos 51 jovens e adolescentes encontrados aglomerados numa madraça a terem aulas na cidade da Beira. Vamos atualizar-se às notícias a esta hora. As Forças de Defesa e Segurança em Manica dizem ter abatido 5 homens da Junta Militar da Renamo e recuperado material bélico. As Forças de Defesa e Segurança garantem que a operação para capturar mais homens da Renamo, membros da Junta Militar, vai continuar nos próximos dias. Foi uma das maiores operações que as Forças de Defesa e Segurança efetuaram no posto administrativo de Dombe, no distrito de Sussundengue, em Manica. Na operação, 5 supostos guerrilheiros pertencentes à Junta Militar da Renamo, liderada pelo Mariano Nhongo, morreram durante o combate e foram recuperadas 3 armas de fogo do tipo AK-47, 7 carregadores e mais de 100 munições. Para além das armas, há este material cirúrgico, este rádio, que supostamente mantinha informado os homens da Junta Militar da Renamo. Aliás, o homem informado vale por 2. A magia negra também funcionava para os homens, tal como atesta este amuleto. Durante os confrontos no terreno, 5 homens armados da Renamo perderam vida no local. Conseguimos recuperar 3 armas de fogo do tipo AK-47, 7 carregadores e outros bens. O chefe de Relações Públicas da PRM Manica, Mário Arnassa, diz que estes homens teriam protagonizado o ataque no mês de abril a um estaleiro naquela região e que também são os mesmos homens que teriam saqueado medicamento no centro de saúde em Chipindaúme, no distrito de Gondola. De realçar que no terreno também foram encontrados material do centro de saúde de Chipindaúme, que foi capturado e foi roubado por esses homens armados da Renamo, e não foi possível trazer porque, de facto, durante o combate foram destruídos. As Forças de Defesa e Segurança garantem que vão continuar a trabalhar para neutralizar mais guerrilheiros que desde agosto do ano passado vêm atacando na região centro do país, tendo criado vários danos e luto em várias famílias. Vanildo Domingos e Nelson Benjamin, TV Sucesso. O presidente da Renamo, Suf Momad, diz que a acusação do governo ao seu partido sobre a autoria dos ataques no centro do país pode beliscar o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração e a reconciliação nacional em curso. Os pronunciamentos foram anunciados esta quinta-feira em Maputo, na comunicação à nação. O líder da Perdiz, Suf Momad, reitera a necessidade de um comprometimento mútuo e não troca de acusações sobre os ataques, com vista a concluir o processo de DDR materializado em 10%. Até ao momento foram desmobilizados mais de 500 combatentes, o que representa cerca de 10% do total dos efetivos por desmobilizar. Notamos com alguma preocupação os pronunciamentos do primeiro-ministro no seminário domingo desta semana, que, a nosso ver, não encorajam o espírito de reconciliação nacional. Estes episódios mancham sobremaneira o processo que belisca a confiança construída com esforço e dedicação entre as lideranças das duas partes envolvidas. Momad condena os ataques de dissidentes do partido. Por isso, apela-os para que abracem o DDR para o alcance da paz efetiva. Tomamos uma vez mais esta oportunidade para voltar a apelar àqueles combatentes que, de forma indisciplinada e instrumentalizada, apartaram-se das suas bases para promoverem uma guerra injustificável e sem sentido, a voltar à razão e a juntarem-se a este processo de DDR
que, como dissemos, está na sua fase inicial. Outra preocupação levantada pela Renamo é a morosidade que se verifica na assistência aos deslocados, resultante dos ataques de insurgentes em Cabo Delgado. Preocupa-nos a lentidão das autoridades governamentais na provisão da assistência humanitária aos deslocados de guerra. Somente a conivência de certas autoridades pode explicar a falta de esclarecimento sobre a natureza do conflito e a sua resolução, envolvidos mais de 2 anos. Surpreende-nos que o governo, com toda a capacidade de inteligência que possui, ao seu dispor, continue a dizer que não conhece os seus autores e mandantes destes ataques terroristas. Importa sublinhar que já foram encerradas 2 bases militares da Renamo na província de Sofala, à luz da implementação do DDR. Um incêndio de grandes proporções deflagrou na tarde desta quinta-feira um estabelecimento que se dedicava à venda de produtos plásticos na cidade de Tete. Um incêndio de grandes proporções deflagrou na tarde desta quinta-feira um estabelecimento que se dedica à venda de produtos plásticos na cidade de Tete. No local foi visível enorme fumaça que se espalhou no centro da cidade, o que chamou a atenção dos populares. Foguete Custódio, por sinal gerente daquele estabelecimento, diz que ficou surpreendido com a notícia porque na altura era tempo de habitual intervalo. Ainda não se sabe bem o que aconteceu, só de repente eu estive em casa à hora do almoço. Tem muitas coisas, temos chinelos, mesas, muita coisa que está aí dentro. Era muita coisa. Da forma que está a sair, foi muita coisa queimou-se. Já o comandante do Serviço Nacional de Salvação Pública, SENSAP em Tete, Lemos Supuleta, disse que a sua corporação conseguiu debelar o fogo e presume-se que o curto-circuito estaria na origem do incêndio. A nossa intervenção foi rápida. Eu até agora consigo dizer que nós combatemos o incêndio com sucesso. É só ver, a minha atrás está aí a imagem da loja, estão aí os artigos ainda na prateleira. Se não fosse com sucesso, já estaríamos assim a lutar ainda com o fogo. Conseguimos extinguir. O SENSAP garante que vai continuar a intensificar o trabalho de modo a intervir casos de incêndio a tempo e hora nesta parcela do país. Os casos estão sendo frequentes e, digamos, é como roubo, ocorrência de incêndio. É uma situação, é uma ocorrência, como se diz, naturalmente. Mas é verdade que o trabalho está sendo feito. Isso, para nós, a arma principal é o uso de medidas de prevenção. Estamos a fazendo inspeções, palestras, sensibilizações, tudo isso que é no sentido de colmatarmos essa situação. Refere-se que este é o segundo caso de incêndio registrado na cidade de Tete em menos de uma semana. Com as imagens de Dalton Gandar, Augusto Dias para TV Sucesso. A 11 de março, a cidadã Zinha Adriano foi morta por agentes de investigação criminal na Avenida 24 de Julho, na cidade de Maputo. A perícia diz que Zinha Adriano estava no lugar errado e na hora errada. No fatídico 11 de março, dia que o Sindicato do Crime matou a tiros Américo Alberto, um agente de investigação criminal nas proximidades do Instituto Industrial de Maputo, na Avenida 24 de Julho, centro da cidade, Zinha Adriano estava no lugar errado e a hora errada. Foi alvo de uma bala perdida. Passavam das 18 horas, mas para sua sorte, o pior não aconteceu. A vítima foi socorrida pela Brigada do Serviço de Investigação Criminal da cidade ao Hospital Central de Maputo e depois foi votada ao abandono. Eu sou Zinha Adriano, tenho 25 anos. Eu fui avaliada no dia 11 de março, saí de serviço para casa. Fui levado com a polícia para o Hospital Central. O sofrimento estava apenas a começar. A jovem de 25 anos de idade conta que tem passado por maus bocados devido aos efeitos da bala que continua alojada num dos membros inferiores. Hoje que tem essa temperatura aqui dentro do meu pé, aquece e parece que tem fogo. Às vezes de noite não consigo dormir. Aliás, o Hospital de Referência Nacional, no caso o Hospital Central de Maputo, vezes sem conta,
prescreve medicamentos disponíveis a preços absurdos nas farmácias privadas. Só me dá receita para comprar na farmácia da fora, mas eu não consigo comprar por causa de dinheiro. E depois eu fico em casa e não compro comprimido porque esse valor eu não tenho. E para piorar, perdeu a única fonte de renda, o pacato emprego de empregada doméstica. Já não trabalho? Não trabalho, sim. O que é que aconteceu? Onde eu fui abalhada, fiquei volta de março, abril, maio e junho. No mês de junho, liguei para a minha senhora, dizer que eu quero coisa para trabalhar. Agora ela me disse que já não me quer mais. Depois eu fui em casa dela, tentei conversar com ela, até ela me disse que é para eu não lhe ligar mais, não lhe incomodar mais. Se eu insistir em ligar, ela vai bloquear o meu número. Para sobreviver, depende agora da boa vontade dos vizinhos, que oferecem de vez em quando uma refeição. Às vezes são os vizinhos que me dão. O dia que eu não tenho, dormo assim. Até a dona da casa já tem 3 meses sem pagar renda. Eu só estou a pedir ajuda, só pelo menos renda, ou comida, ou dinheiro, eu viajar e ir para casa. Só. Porque aqui onde eu estou mal mesmo, nem comida, nem renda e nem nada. Minha mãe também não trabalha, está doente, não tenho pai. Este caso é apenas o rosto do tratamento que se dá, diga-se, aos enteados da pátria. Um homem está detido, acusado de roubo a uma farmácia na Rua de Goa, no bairro da Mafalala, na cidade de Maputo. Esta farmacêutica conta que por volta das 17 horas desta quarta-feira, 2 indivíduos fizeram-se passar de clientes, quando na verdade tratava-se de uma simulação para se apoderar de bens alheios. Antes disso, eles vieram comprar um medicamento aqui, só que eu não havia percebido que eles vinham estudar com quem eu estava a trabalhar. Foi quando eles de repente apareceram, eu estava já para fechar a farmácia, estava a levar o balde, estava a fechar o caixa. Quando eles de repente entram, me disseram que queriam um medicamento, só que não estavam a dizer o nome do medicamento. Foi quando eu acabei dizendo a eles que tinham que ser rápidos, porque eu tinha que fechar a farmácia. Aliás, horas depois, os 2 indivíduos voltaram, já munidos de instrumento contundente ou simplesmente um machado. Introduziram-se na farmácia e, de seguida, pressionaram a vítima a entregar a receita do dia e um telemóvel, por sinal da vítima. É quando o outro tira um machado, me ameaça com o machado, disse que caso eu gritasse, ele ia me cortar com o machado e que tinha que dar tudo. Ele levou o telefone, o meu telefone, e levou o valor. Só que quando eu estava a sair, eles ainda me ameaçaram em conseguir gritar e, por sorte, a vizinhança conseguiu pegar um deles, o que tinha telefone. Só que na tentativa de recuperarem o telefone, ele acabou partindo o LCD do meu telefone. O que tinha o dinheiro conseguiu fugir, só conseguiram pegar um. Um dos meliantes é este indivíduo de 39 anos, que se encontra nas malhas da polícia. Segundo explica, foi arrastado para o crime por um amigo, ora foragido. Um dia estamos ali a beber e ela aparece. Diz que tem um serviço numa farmácia que é para eu fazer, mas é para eu me levar dinheiro. Me levar dinheiro? Eu, tá bem. Com o tempo vou te dar sinal. Então, aquilo só para não lhe desprezar, mas eu não queria fazer aquilo. Só que depois vem de novo, depois de 3 dias assim, vem falar comigo de novo, dizendo que nada. John, vamos lá, já está nice lá, podemos ir jogar. Trabalhar, tá bom, vamos lá. Mas me apanha enquanto eu já estou um bocado grosso, aquela hora das 17 e tal, quase para as 18. O porta-voz da PRM na cidade de Maputo, Leonel Mochina, diz que a neutralização do ladrão foi graças à pronta colaboração da polícia, que foi alertada pela vítima sobre o incidente. Nós temos também um cidadão que teria, portanto, se associado a um outro comparsa e juntos teriam intentado contra uma farmácia. E para protagonizar este assalto teriam se socorrido, portanto, de um objeto cortante, referimos a um machado.
teriam se introduzido nesta farmácia, teriam ameaçado as pessoas que se encontravam lá a vender e se apropriado de um valor monetário correspondente a 10 mil meticais, mas também de alguns bens de valor como telemóveis. Lembre-se que o bairro da Mafalala tem sido alvo de malfeitores nos últimos dias. Por isso que as autoridades da lei e ordem alertam a população a ser mais vigilante. A operação policial resulta na detenção de 8 indivíduos acusados de venda e consumo de droga no bairro da Mafalala, na cidade de Maputo. Estas duas mulheres são apontadas como cérebros da venda da suruma no bairro da Machacan B, arredores da cidade de Maputo. Uma das indiciadas conta que a droga em alusão pertence ao seu esposo, que se encontra em parte incerta. Como é ela que ligou para mim, não tinha como que negar. É meu marido que ligou. E esta droga estava em casa de quem? De vizinho. Ela me explicou que deixou aonde. Vai no sítio X e levar aquela coisa, entregar e vai deixar lá. Vem polícia logo de manhã em casa, depois foi. É hoje que sabe. É hoje que ela me mostrou, ela que explicou para mim. Eu não sabia. Meu irmão ligou para minha cunhada, a dizer que tira isso aí que está em casa, vai esconder em casa da Helena. Quando manda aquela criança ali, acho que eles encontraram no caminho com a polícia. Levaram aquela criança, voltaram com ela em casa da minha cunhada. Quando pegaram a minha cunhada, depois vieram para minha casa. Quando chegam para lá, disse, Helena, nos dá surume. Eu disse, não tenho surume. Disse, você vende surume. Eu disse, não tenho surume. Entraram no meu quarto, começaram a vasculhar. Não apanharam nada. Depois nos levaram para a esquadra. Um dado não menos curioso é que as duas cidadãs que foram detidas na posse de suruma usavam um menor de 11 anos de idade para fazer a entrega. Te mandaram para fazer o quê? Para entregar suruma. Ias entregar aonde? Na tia Helena. Ias entregar a suruma na tia Helena? Sim. Não ficavas com medo de pegar a suruma? Eu não quero a paz, não tesouro. Os outros 6 indivíduos detidos no bairro da Mafalala por alegada venda e consumo de drogas sacodem o capote, alegando que quando a polícia os surpreendeu, estavam a passar a refeição numa residência. Porque foi encontrado na casa onde vende essa droga. Sim. O que estavas a fazer nessa casa? Estava a comer. Estavas a comer? Sim. Tem um jovem lá que vende comida, que vende takeaways. Nós compramos takeaways, sentamos aí, comemos. Depois, de repente, chegou lá a polícia. Entraram, disseram para nós sentarmos. Sentamos ali, arrombaram a porta, de onde foram encontrar essas todas as drogas. Tu já consumiste suruma? Já consumi há muito tempo. Frequentava o tal sítio, né? Eu sabia como é que funcionava ali no lugar, os lugares, e não estava ninguém. Então ali era só para comer uns 30 minutos e sair. Não esperava que aconteceria uma coisa dessa. E tu consomes drogas? Consumia. Há quanto tempo? Há 6 meses. As detenções dos 8 indivíduos resulta de uma operação da polícia visando desmantelar as bocas de fumo na cidade de Maputo. Há mais de 6 anos que centenas de funcionários públicos clamam pela energia elétrica nas suas residências no bairro Bato, na cidade de Amaxis. Em pleno século XXI, a energia elétrica da rede nacional é tida como ouro para algumas famílias lideradas por funcionários públicos no bairro Bato. E não é por falta de dinheiro para pagar o contrato de acesso. Fátima Guamp é professora de profissão e diz que gastou muito dinheiro cobrado pela EDM em 2015, mas até aqui nem água vai, nem água vem. Quando fui meter documentos, me disseram que tinha que aguardar pela rede. Mas o que eu vejo agora é que a rede já está. Mas quando vamos para lá, sempre dizem que não temos material para a vossa zona. Só que tem material para outra zona, não? Sim, tem material, não é bem para outra zona, tem material para outras pessoas. Porque aqui na zona mesmo, tem pessoas que estão aqui há 2 meses.
já tem correntes. Vitória Patrício é enfermeira, residente também no bairro Bato. Há 7 anos que aguarda ansiosamente de ver as lâmpadas da sua casa acesas pela primeira vez. Ela conta que observou todo o protocolo exigido pela Eletricidade de Moçambique, mas não passou de uma farsa. Estou há 7 anos à procura de energia. Já submetemos os documentos na eletricidade, mas até agora não estamos a ter correspondência. Eles dizem que não têm condições para a criação da linha. Mas quando o caso é refresco, eles já aceitam fazer ligações e nós somos cobrados um valor acima de 15 mil para podermos ter a colocação de energia. Quem costuma cobrar? Alguns trabalhadores da EDM. E está nos ser muito difícil a ter esse valor. As funcionárias públicas contam o drama que vivem no cotidiano sem energia elétrica nas suas casas. Aliás, dizem-se discriminadas e isoladas do resto da cidade de Machixe, em particular, e do mundo no geral. Se queremos carne, vamos comprar e voltamos a preparar. Não importa a quantidade. Não tem como conservar? Não temos como conservar. Às vezes tenho vergonha de dizer para os colegas que eu não tenho corrente na minha casa. Tenta fingir? Sim, tento fingir. Às vezes me perguntam, teu telefone estava a chamar? Acho que estava desligado, crianças desligaram. Para ter notícia é muito difícil. Às vezes quando vamos no serviço, ouvimos notícias com colega. É muito difícil até no serviço falar para outra colega que nós não temos energia nas nossas casas. Não temos problema de pagar o contrato. O problema é dar o refresco. Eles nos cobram muito valor, que nem chega o nosso salário. É difícil fazer empréstimo bancário só para dar um refresco. Não são apenas funcionários públicos que se debatem com a falta de corrente elétrica nas suas casas. Quase metade das famílias do bairro Bato clamam pelo bem social. O que mais inquieta os residentes deste bairro, a EDM construiu uma linha apenas para algumas casas. Para outros, ligações acontecem, mas simplesmente para uma determinada zona ou para umas determinadas casas não está sendo possível ter energia. Agora, por quê? Também não sei. Talvez quem é de direito é quem pode dar essas respostas todas. Ok. Olhando para a vistoria, aquele teu trabalho de instalação, foi feito na sua casa? Foi feito, assim, até está a apodrecer. Tem uma instalação aí naquela barraca. Já desde 2014, como eu refiro, a instalação está a apodrecer. Não está a acontecer nada. Pedido, eu acredito que tem outro novo pedido na EDM de novo. Fui eu pessoalmente até lá, mas mesmo isso não está a dar certo. Nós solicitamos energia em 2014. Sempre fomos para lá, metemos documento e nunca tivemos boa resposta. Sempre quando vamos para lá, eles mandam tipo onde ver botar energia, mas nunca aparece. Sim. Fala mais, vistoria, tudo o que aconteceu? Sim, já vieram fazer vistorias da EDM, disseram que a instalação estava boa. Sim. E depois eles não trazem, não ligam? Já não sabemos. O que dizem? Dizem que há um dever, mas sempre não aparece. Sobre o assunto corrente elétrica no bairro Bato, o supervisor da Eletricidade de Moçambique, área operacional da Machixe, declinou prestar qualquer informação à nossa equipe de reportagem, alegadamente não está autorizado a falar à imprensa. O embaixador da Alemanha em Moçambique diz que o país conquistou vários avanços no que concerne a descentralização em vários setores do país. Uma notícia que poderá acompanhar-se ainda neste jornal principal. A seguir-se, a União Africana para os Direitos Humanos e dos Povos exigiu esta quinta-feira, na 100ª sessão ordinária, o esclarecimento do desaparecimento forçado do jornalista moçambicano Ibrahimo Abu Mbaruku, uma notícia para acompanhar também neste jornal. Agora sim, a polícia apanhou em flagrante delito, na cidade da Beira, 51 estudantes recebendo aulas na escola da Associação Muçulmana no bairro do Maquinino. Numa altura em que o país cumpre o 3º mês do estado de emergência devido à pandemia da Covid-19, que condicionou o encerramento das escolas para evitar a propagação comunitária daquela doença respiratória, motivo que leva o governo a aconselhar diariamente a população a ficar em casa,
Estas 51 mulheres vestidas de preto, oriundas de vários pontos da província de Sofala, foram flagradas recebendo aulas religiosas na escola da Associação Muçulmana, no bairro do Maquinino, na cidade da Beira, violando claramente o decreto presidencial. Esta jovem diz em representação das outras que veio até este local só para levantar o material didático. Eu só tive a informação de querer de vir levar livro, então eu só vim levar livro, eu não sei o que aconteceu aqui mais. Eu não sei mais nada demais. Só vim levar os livros. O responsável desta instituição reconhece ter havido uma precipitação, mas também lamenta o fato de ter confiado nas informações que foram postas a circular nas redes sociais. Andou a circular com informações que nas redes sociais que dia 6 havia de haver abertura das aulas, primeira fase, depois dia 21 a segunda fase, etc. Então, a instituição funciona à base de doações. Fomos tentando criar condições para que as aulas iniciassem e, com o andar do tempo, naquela perspectiva que vai abrir, depois andou conversa de que o presidente vai falar sobre a abertura das aulas. Naquela esperança, as alunas estavam tendo aulas online, à distância, então pensou-se que é mesmo para abrir as aulas, tudo indicava que seria isso. Houve precipitação, porque pensou-se que já se perdeu meses parado, achou-se que vai-se abrir as aulas a partir do novo decreto presidencial. As meninas vieram e quando cá chegaram, naquela esperança que vai mesmo abrir as aulas. Quando o presidente anuncia, quer dizer, nem o tal 27 que estava-se a falar, nem o 21 que seria a segunda fase, ok? Não existiu nada. Então voltou-se a suspender as aulas. As aulas estavam suspensas, só que elas estão aqui internadas. E são meninas, é uma grande responsabilidade, para não criar condições de elas ficarem a andar para aí fora, deu-se algumas tarefas para elas fazerem estando aqui, enquanto se aguarda o regresso delas para as suas origens. Esta ação de violação do estado de emergência foi abortada pela polícia graças a uma denúncia sigilosa. Tomamos conhecimento da existência de menores, tanto em número de 51, todas do sexo feminino, que se encontravam tanto a estudar tanto neste recinto. Da perícia, daquilo que foi a análise feita a priori, denotou-se claramente que não estavam a ser observadas algumas normas referentes ao estado de emergência, tal como o distanciamento físico, bem como algumas normas de higienização, não estavam a ser observadas neste local. Para nós, como PRM, nada nos coube senão efetivamente proceder à detenção dos responsáveis e também retirar os menores deste recinto. O porta-voz da Polícia da República de Moçambique na província de Sofala, Derso Chakati, garantiu que uma peça de expediente está sendo tramitada com celeridade para que os envolvidos sejam responsabilizados. Daniel Madeira. A mineradora Montepuez Ruby Mining suspende 1.400 contratos de trabalho em Cabo Delgado devido ao impacto da Covid-19 na região. A chegada da Covid-19 no mundo trouxe consigo impactos negativos à economia, concretamente no setor mineiro. É o caso das mineradoras e os efeitos refletem-se igualmente naqueles que dependem destas empresas. E nós, como empresa, também fomos negativamente impactados, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista comercial. Como consequência disto, a Montepuez Ruby Mining suspendeu as suas atividades. Nós temos cerca de 1.400 trabalhadores e esta suspensão significou suspender aproximadamente 60% da nossa força de trabalho, que é um processo que foi, digamos que, previamente negociado com o nosso sindicato, mas, entretanto, ainda temos algum, como disse também o meu PCA, há algumas atividades que são essenciais e temos colaboradores ainda no acampamento. A suspensão de algumas atividades da mineradora Montepuez Ruby Mining resulta da preocupação relativa à saúde que a empresa mineira tem com seus colaboradores. E porque esta doença coloca em risco a vida das pessoas na Montepuez Ruby Mining, envidamos esforços no sentido de garantir que todos os nossos colaboradores e visitantes estejam seguros,
Aliás, um dos nossos objetivos no âmbito do desenvolvimento das nossas operações é assegurar dano zero, quer nos nossos colaboradores, quer nos visitantes. Para garantir esse propósito, todas as operações da Montepuez Submining, exceto as críticas, foram suspensas no dia 22 de abril de 2020, precisamente para proteger a equipa e cumprir com as recomendações das autoridades. Os prejuízos são inestimáveis. Só para se ter uma ideia, em 2019 a empresa encaixou para os seus cofres cerca de 100 milhões de dólares e este ano a previsão é uma incógnita. Neste momento não podemos quantificar exatamente quanto é que a empresa perdeu. Há um programa de investimentos, há um programa de ações e atividades que a Montepuez Submining tinha programado para fazer expansão dentro da mina e também a sua ação junto das comunidades circunvizinhas. Nós, nos anos anteriores, o nível de faturação girava à volta dos 100 milhões de dólares e nós achávamos que este ano havíamos de superar ainda mais essa faturação. A Montepuez Ruby Mining explora uma área de aproximadamente 33.600 hectares na localidade de Namaumbir, em Montepuez, considerada a mais importante reservas de rubis do mundo. Voltamos para o líder da Renamo, Ossuf Momad, que acusa o governo moçambicano de nada fazer para aliviar o sofrimento dos moçambicanos em tempo de Covid-19. A Covid-19, e em tão pouco tempo, mexeu com os bolsos dos moçambicanos. Os preços de produtos básicos subiram exponencialmente, o que para o Ossuf Momad revela que o governo nada faz para proteger o povo, já sufocado com as restrições impostas pela vigência das medidas de prevenção da Covid-19. Como se não bastasse a inflação, o desemprego e a pandemia do novo coronavírus, anuncia-se a subida do preço do pão. Alimentação básica das populações de baixa renda. É caso para dizer que o povo está desprotegido por esta governação. Em Moçambique, sufoca-se mais o cidadão com aumentos de preços de produtos básicos para a subsistência. O Estado não deve esperar que os empresários assumam sozinhos, coagenteados, a fatura da proteção social e do emprego. O líder da Perdiz sublinha a necessidade de isolar-se às regiões com altos índices de contaminação, casos das províncias de Nampula e Cabo Delgado, de modo a travar a eclosão rápida da doença nas regiões circunvizinhas. Exigimos ao governo Dia para a instituição imediata de corredores sanitários por forma a limitar o movimento de pessoas e para as áreas de infecção comunitária, bem como a tomada de medidas preventivas nas províncias vizinhas, por forma a evitar o alastramento e a propagação exponencial das infecções que levarão à transformação destas em novas zonas de transmissão comunitária. Ademais, qualifica a decisão de retoma de aulas presenciais posteriormente suspensas pelo chefe de Estado, de suicida, visto que a pandemia veio mostrar as precárias condições das infraestruturas escolares que o país dispõe. Contudo, enquanto a sociedade em uníssono e a OMS tomavam posição, o governo, com as suas repetidoras baseadas nas direções de educação, desdobravam-se em propalar que todas as condições estavam criadas para o início das aulas. Uma autêntica trabalhada de bradar os seus. Mesmo na cidade de Maputo, mais de metade das escolas não tinham condições para a retoma segura das aulas. Em Nampula e Cabo Delgado, a braços com uma transmissão comunitária, a retoma das aulas seria um incentivo ao aumento exponencial de infecções. Na mesma comunicação,
A Renamo instou o governo a desburocratizar o processo de assistência às empresas afetadas negativamente pela pandemia e as famílias carenciadas. A União Africana para os Direitos Humanos e dos Povos exigiu esta quinta-feira, na 100ª sessão ordinária, o esclarecimento do desaparecimento forçado do jornalista moçambicano Ibrahim Abu Mbaruku. A comissária da União Africana para os Direitos Humanos e dos Povos, Kaitese Zainabu Silvie, disse na 106ª sessão ordinária da organização que no dia 30 de abril do ano em curso enviou uma carta de apelo urgente ao presidente Filipe Nyusi pedindo o esclarecimento do desaparecimento forçado de Ibrahim Abu Mbaruku, jornalista da rádio comunitária de Palma, na província de Cabo Delgado. Na carta de apelo urgente, a comissária da União Africana para os Direitos Humanos e dos Povos exorta o governo moçambicano a prestar esclarecimentos à União Africana sobre o paradeiro de Ibrahim Abu Mbaruku. Ibrahim Abu Mbaruku foi visto pela última vez em público na companhia de elementos das Forças de Defesa e Segurança, quando o mesmo fazia reportagem sobre os ataques de insurgentes em Cabo Delgado. E para o Sindicato Nacional de Jornalistas é fundamental que a Polícia de Inteligência moçambicana esclareça o desaparecimento misterioso de Mbaruku e diz que a perseguição contra jornalistas deve parar. O presidente do Sindicato Nacional de Jornalistas, Eduardo Constantino, diz que em Estado democrático e de direito, só as instituições de justiça podem julgar e condenar e que não se pode ter julgamentos paralelos. Achamos que o mais correto seria ele ser acusado, se é que cometeu algum erro, alguma infração, ser acusado e levado ao tribunal. Ele saía de uma emissão da rádio comunitária de Palma e foi cercado por militares e ele na altura espalhou uma SMS a dizer que estava cercado por militares e a partir daí nunca mais se soube dele. Recentemente, há cerca de um mês, depois de quase 2 meses e tal, sem comunicação, o telefone dele voltou a emitir, mas por um período escasso de tempo e voltou a estar em silêncio. E isto é que nos preocupa. Por isso, o apelo é que quem quer que seja que o tenha raptado, quem quer que seja que o mantém afastado de tudo e de todos, deve agir de bom senso, de modo a permitir que ele entre em contato com os familiares, de modo a tranquilizá-los, por um lado. Por outro lado, que o ponham em liberdade, nem que seja por termo de residência. O Sindicato Nacional de Jornalistas diz ainda ser estranho o silêncio do Ministério Público e dos Serviços de Investigação Criminal em relação a este caso. As autoridades de direito, e quando falo as autoridades de direito para este caso específico, temos a Cernic. A Cernic devia ser a entidade que deveria estar à frente deste caso, ou a Procuradoria-Geral da República. A Cernic na fase inicial, mas neste momento seria a Procuradoria-Geral da República. E ninguém se pronuncia. E continua a circular por aí de que ele ainda está em poder das Forças de Defesa e Segurança. Falar de Forças de Defesa e Segurança é vago. O apelo que nós temos a fazer é que alguém que apareça a esclarecer o que é que está a acontecer com o jornalista, qual é a sua localização, pelo menos para tranquilizar a sociedade, tranquilizar os familiares. Desde o desaparecimento do jornalista Ibrahim Abu Mbaruku, várias organizações internacionais que defendem a classe exigem esclarecimentos do caso ao governo moçambicano, que por sua vez tem optado pelo silêncio.